Olá, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim aqui para dar algumas dicas em relação à apostila número 1 que vocês receberam. Essa aqui, ó, esse bloco de atividades do 5º ano. Eu corrigi as atividades e eu observei que em alguns casos existem alguns erros que são repetidos em todas elas, né? Então, algumas dicas que eu vou dar, vocês não podem esquecer. Dica número 1. Ao ler um texto, leia o texto ao menos 3 vezes antes de fazer a interpretação. Eu até coloquei isso num vídeo anterior sobre dicas de interpretação que tá lá no Google Sala de Aula, mas vou repetir. Leia o texto ao menos 3 vezes antes de responder. Segunda dica. Leia a pergunta também 3 vezes antes de responder, porque às vezes você não entendeu direito o que foi perguntado. Muitas vezes eu percebi uma confusão na hora de responder as perguntas, porque a pessoa respondia para mim algo que não foi perguntado. E isso é muito importante, a gente ter atenção na hora de responder o que está sendo perguntado. Uma das perguntas que teve muitos erros, bastante gente errando, foi deixa eu dizer aqui, era sobre a amizade. O que é amizade para você? Muitas pessoas colocaram o que é ter amigos. Uma que eu pedi sobre uma mensagem, uma pictografia e uma mensagem sobre amizade. Muitos alunos não fizeram isso, fizeram só a pictografia ou somente a mensagem. Era uma imagem, né, com desenhos e texto. Tinha que ter os dois. Algumas pessoas colocaram apenas um, né, ou o texto ou a mensagem, e era um conjunto, né? Uma outra coisa, eu pedi para criar uma frase utilizando as pontuações encontradas no texto. No texto tinha travessão, ponto final, vírgula, 2 pontos, reticências. Então eram várias pontuações, ponto de exclamação, se eu não me engano. E aí era só escolher um desses, poderia ser o ponto final, e falar sobre amizade. Alguns alunos confundiram com falar uma frase para um amigo. Ah, você é muito legal, você é muito bonito, você é gente boa. Isso aí você está falando para um amigo e não sobre o que é amizade. Então, o que eu pedi foi uma frase sobre o que era amizade, né? Sobre a amizade de uma forma geral e ampla, não específico para um amigo, tá? Então, na hora de responder, vamos ter um cuidado de reler a pergunta e ver exatamente o que a gente está pedindo. Uma outra dificuldade que eu tive na hora de corrigir, que eu encontrei várias pessoas errando a mesma coisa, foi não utilizar a letra maiúscula para nomes próprios e início de frase. Todo início de frase é com letra maiúscula e todos os nomes próprios são com letra maiúscula. Isso é imprescindível. Tinha uma questão de ordem alfabética que tinha o nome Amélia e Fábio. Tinha uma questão de geografia que tinha o nome dos continentes, e muitos alunos colocaram nomes de continentes com letra minúscula, o Fábio com letra minúscula, a Amélia com letra minúscula. Então isso a gente precisa tomar cuidado e sempre colocar nomes próprios com letra maiúscula, início de frase com letra maiúscula, terminou a frase, ou um ponto final, ou a reticências, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação, mas tem que pontuar a frase ao final da frase. Terminou de escrever uma resposta, pontue. Não esqueçam a pontuação. Mais uma das coisas que eu pude observar é que alguns alunos, eles têm um hábito de esquecer o R ao final de um verbo. Então, por exemplo, digamos que estivesse, ele gosta de brincar, falar, correr, e aí tava, ele gosta de brinca, fala, corre. Não,
falar, correr, brincar. O R tem que estar no final. Releia as suas respostas assim que você terminar de escrever, porque muitas pessoas também, além de esquecer o R ao final do verbo, tá? Uma outra coisa que aconteceu foi comer letras. Muitos alunos, na hora de escrever, comiam uma letra, comiam duas letras. Então, e não percebeu porque não releu o que escreveu. Quando a gente faz uma atividade, a gente tem que corrigir o que nós fizemos antes de enviar para o professor. A gente tem que, assim, até mesmo numa prova, quando a gente vai fazer a prova, a gente faz a prova, escreveu, relê o que você escreveu, porque pode ser que você tenha escrito faltando alguma letra, esquecido a letra maiúscula no início da frase, esquecido nomes próprios com letra maiúscula. Então, se a gente relê, a gente consegue enxergar os nossos próprios erros. Então, uma dica de ouro: releia as suas respostas sempre, tá bom? Então, agora eu vou passar para a questão lá de história, onde tinha falando sobre a questão entre a semelhança dos emojis com as escritas, os registros maias, astecas e incas. O que acontece? Existe alguma semelhança? Sim, gente. A semelhança é que todos utilizam o desenho como forma de expressão, né? A semelhança é essa. Embora as escritas tenham significados totalmente diferentes, todos os dois utilizam os desenhos como forma de expressão, certo? Outra questão alguns alunos confundiram muito a questão da América. A América, como a gente pode ver aqui, é o continente americano inteiro, não apenas a América do Norte. Muitos alunos, quando eu pedi para pintar a América, pintaram só a América do Norte. E o nosso continente americano, ele engloba América do Norte, América Central e América do Sul. Não podemos esquecer, tá? Isso é muito importante. Foi esquecido muitas vezes, né? Muitos alunos tiveram esse erro, né? Um erro básico, né? Aí eu perguntei onde ficava a Grécia fica na Europa. Muitas pessoas, na hora de escrever, esqueceram a letra maiúscula. Isso não pode acontecer. E agora eu vou falar um pouquinho sobre atividades de matemática. Atividades de matemática, eu senti uma dificuldade muito grande na questão das horas, dos relógios, de trabalhar com os relógios e as horas. Isso foi uma dificuldade muito grande. A maioria errou, né? Porque principalmente o segundo e o terceiro, que tinham horas quebradas. Eu não vou falar especificamente agora sobre isso, eu vou dar uma aula sobre isso, sobre essa relação de horas, de relógios, de hora, porque eu sei que é uma dificuldade muito grande, então eu não vou parar para falar sobre isso agora. Está corrigido nas apostilas, mas eu vou parar para falar com mais calma mais à frente. Uma coisa que eu gostaria de falar é a questão de sempre colocar os cálculos nos problemas. Eu gostaria de pedir que sempre coloquem os cálculos nos problemas. Nós vamos, daqui a algum tempo, em breve, revisar divisão, né? Sinto que é um problema, muitos alunos com problema na divisão. E eu gostaria de revisar divisão com vocês. Eu vou dar algumas dicas, alguns macetes, mas muitos alunos esqueceram de colocar os cálculos nos problemas. Então, eu gostaria de pedir que vocês tivessem essa atenção na hora de fazer os problemas, tá? Sempre coloquem um cálculo para eu poder saber como você chegou a essa resposta. E mais uma coisa, nós falamos nessa apostila sobre rotação e translação. Então, a rotação é um movimento que a Terra faz em torno dela mesma e que dura 24 horas.
O movimento que a Terra faz em torno do Sol e dura 365 dias e 6 horas é um movimento de translação e esse dura 1 ano, né? São 365 dias e 6 horas que a cada 4 anos junta-se em um dia que é colocado sempre no dia 29, é o dia 29 de fevereiro que acontece a cada 4 anos e este ano chama-se ano bissexto, certo? Então, em relação a isso, aqui tinha algumas perguntas realmente, algumas questões que ficaram, dava dúvida, mas a Terra gira em torno do Sol, esse movimento dura 1 ano, era a resposta correta, e ao longo desse período ocorrem mudanças climáticas em alguns locais percebidos como 4 estações, tá? Então a resposta correta era essa. Ficaram em dúvida em relação à rotação e translação. Teve uma dúvida e ali o movimento de rotação é representado pelo dia e pela noite, tá? Então é isso. Um beijo, um abraço e eu vou fazer um vídeo específico sobre a questão da hora, tá? Que acho que senão o vídeo vai ficar longo demais. Então eu vou fazer um vídeo específico sobre hora, tá bom? Um beijo e um abraço para vocês. Tchau, tchau!